Mais um sorteio da Copa do Brasil que pode colocar o Atlético Goianiense como adversário do Goiás. E aí, eu vi torcedores do Verdão comentando que poderia ser uma boa oportunidade para revanche, mas se enfrenta e perde de novo. Quero dar a minha opinião também sobre esse assunto. Qual seria o melhor adversário, esportivamente falando, para o Goiás enfrentar? Obviamente que não tem nenhuma baba nestas oitavas de finais da Copa do Brasil. Quando vai acontecer esse sorteio, premiação, quanto que o Goiás já colocou em caixa também por ter avançado do Cuiabá. E aí está a importância do título da Copa Verde do ano passado. O Goiás já ganhou basicamente 5 milhões só por jogar esta Copa do Brasil. A premiação também destinada aos jogadores e se dá pra gente sonhar ou não com uma campanha melhor. A minha opinião sobre prioridades neste momento, onde assim, o mais importante é o acesso para a Série A. Mas, cara, estamos nas oitavas de finais. Dependendo do sorteio, chegando nas quartas, semis, seria impossível a gente pensar em algo além destas oitavas de finais. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para debatermos um pouco mais sobre aquele discurso que o torcedor gosta de ser um Goiás maior, mas olhando também a realidade de hoje, com um elenco curto, ruim, né, assim, em termos de títulos, tendo que disputar a Série B. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e fazer a sua aposta na Pix Brasil a partir de R$1 via Pix sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. E na Pix Brasil você ganha R$20 de graça, vindo aqui pelo nosso canal, pelo link no primeiro comentário fixado, ou utilizando o bônus 20, né, o código bônus 20, você já ganha R$20 na hora para palpitar, como por exemplo nesse próximo jogo, já nesta quarta-feira contra o Operário. Vitória do Goiás fora de casa pagando R$ 2,77 a cada real apostado, um empate a 3,03 e vitória do Operário em casa R$ 2,57. As outras cotações também na Série A, jogasse entre Palmeiras e Botafogo, um empate nesse jogo pagando R$ 3,21, vitória do Palmeiras fora R$ 2,74 e do Botafogo em casa R$ 2,58. Vitória do Fortaleza contra o Vitória pagando R$ 1,62 e um empate entre CRB e Botafogo R$ 3,23. Essas e todas as outras odds, não só nesse jogo do Goiás na quarta, mas também no final de semana contra o Guarani, é na Pix Brasil. Todas as informações no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, com as possibilidades de quem o Goiás pode enfrentar. Vou deixar aqui na telinha passando para vocês. A CBF, que assim, é uma bagunça, né, cara? Tem hora que a gente fica assim até surpreso, cara, porque parece que é um trabalho feito assim, um trabalho de voluntários, sabe? Que chega do serviço às 6 da noite e aí que começa a trabalhar na CBF. Até ontem, pra você ver, né? Até eu que trabalho com futebol, ontem eu fui dormir, né, ali um pouco mais cedo. O sorteio estava agendado, pelo menos, né, das informações, nesta terça-feira, às 2 horas da tarde. Quando dá 2 horas, eu aqui organizando o vídeo, enfim, para entrar aqui na live com vocês. Aí eu deixo para olhar meio que em cima da hora ali o sorteio adiado para quinta-feira. Então assim, é uma coisa maluca, cara. Primeiro que define o dia do sorteio no sábado. Falou que seria terça-feira e nem horário tinha. Então, cara, na moral, tem umas coisas assim no Brasil que é difícil demais de entender, cara. Você sendo certo aqui, eu não sou santo, não sou o cara mais organizado do mundo, mas, pô, cara, eu cuido do Goiás News, tá? É diferente de quem cuida de uma instituição do tamanho da CBF. Um vexame total. Mas, enfim, deve acontecer nesta quinta-feira. Peço perdão pra vocês que acabei falando que o sorteio seria hoje. Acabou que não foi possível, tá? Sobre os adversários, tá? Olhando no aspecto esportivo, de todos os classificados hoje, vamos olhar no cenário técnico. Acho que os clubes menos qualificados desta lista, olhando a tabela de classificação, seria o CRB, o Goiás, o Fluminense, o Atlético Goianiense e também o Grêmio e o Juventude, né? Se a gente colocar esses 6 colocados. Confesso para vocês que não gostaria de enfrentar o Grêmio, tá? Assim, é óbvio que é melhor enfrentar o Grêmio hoje do que o Atlético Mineiro, do que o Flamengo, do que o Palmeiras. Mas é um clube muito copeiro e assim, eu prefiro deixar de fora, tá? Acho que apesar da fase, enfim, Cruzeiro, Grêmio, esses clubes a gente tem que se respeitar e muito em uma realidade de Copa do Brasil. É a mesma coisa de uma possibilidade, por exemplo, da Aparecidense enfrentar um adversário nas quartas de finais. Com toda certeza ela vai preferir enfrentar qualquer um, o Vila Nova, o Anápolis, o Trindade, que seja, o Craque, do que o Goiás. Logo de cara nas quartas de finais, então eu também trato com respeito. Mas, obviamente, é melhor do que enfrentar esses clubes com extremo investimento. Então, se fosse para definir aqui quais são os melhores, cara, não tem como, né? O CRB tá junto com a gente ali na Série B do Campeonato Brasileiro. Seria um sorteio onde, com toda certeza, as duas torcidas sairiam felizes e esperançosas, né? Tanto do Goiás quanto também do CRB para essas oitavas de finais. Eu tenho a impressão, a sensação de que o Goiás vai enfrentar o São Paulo.
Sendo bem sincero aqui com vocês, eu tô com essa sensação que o Goiás vai enfrentar ou o São Paulo ou o Fluminense, tá? Se fosse para dar um pitaco. Tem o Red Bull Bragantino também, né, que foi eliminado pelo Goiás em 2022, mas em termos esportivos, né, olhando assim para o próprio umbigo, quem que o Goiás teria condições hoje de enfrentar com chances de classificação? Olha, eu acho que é essa lista mesmo, tá? CRB, Juventude, apesar que o Juventude vem bem na Série A, mas assim, é uma diferença, tá? Não acho que se o Goiás enfrentar o Juventude vai ser a mesma coisa de enfrentar o Ceará, né? Por exemplo, na Série B não é. O elenco do Juventude é bom, os jogadores são sim interessantes, mas também não é impossível. Um jogo em casa, o Goiás pode fazer um 2-0, não é impossível para nenhum dos dois lados. O Atlético Paranaense vem num momento instável, mas eu prefiro também deixar de fora, não se fosse para colocar esta lista, acho que o CRB, junto com o Atlético Goianiense e o Juventude, tá? Acho que seriam os três mais possíveis hoje para o Goiás enfrentar e falar, pô, dá pra gente ir, digamos, com confiança. O Grêmio e o Fluminense estão numa fase tenebrosa, pode ser que o Goiás enfrente e dê sequência a isso, né? Ou pode muito bem enfrentar um adversário maior e melhor do que o Goiás, não tem vergonha nenhuma de dizer isso, e ser eliminado, pode acontecer também. O Vasco da Gama tá nesse momento meio estável, chegou o Coutinho aí também, acho melhor deixar de fora, assim como o Bahia, que não é aquele clube com o elenco do Atlético Mineiro e do Palmeiras, mas pô, o Bahia ganhou recentemente aí de quase todos esses times, então também eu deixaria de fora. Tá? Corinthians, eu acho que seria um duelo interessante, não acho que o Goiás seria favorito, mas também daria para enfrentar na próxima fase. E vi alguns torcedores comentando, pô, Guilherme, agora o Atlético Goianiense está mal, o Goiás tem até um elenco, parece ser interessante, mas entrando nessa fase oscilante na Série B, não seria interessante um clássico de novo? Vamos lá, né? Olhando assim, o cenário esportivo, né, olhando para o nosso futebol goiano, seria legal, né? Em 3 temporadas, Goiás e Atlético se enfrentando 2 vezes em oitavas de finais, seria interessante, cara. Tanto em relação a aumentar esta rivalidade, quanto também para os holofotes ao nosso estado, né? Vale lembrar que o Goiás nos últimos anos é uma decepção, mas assim, pelo menos ele vem conseguindo chegar nos últimos 3 anos nas oitavas de finais, né? O que era o mínimo para o torcedor do Goiás, hoje virou o ápice, infelizmente. Mas assim, é uma campanha digna para qualquer clube, as oitavas de finais. O Goiás chegou nesse ano, chegou em 2022 e também chegou em 2018, pelo menos parando, né, de ser eliminado naquelas primeiras fases, porque não tem vexame maior do que você ser eliminado para o Águia de Marabá, para o Botafogo da Paraíba, para o Ituano, para o River do Piauí, e isso daí está no top 10, né, está no top 3 de eliminações de vexames que o Goiás e qualquer clube dessa grandeza pode fazer. Então eu gostaria de um confronto contra o Atlético, mas se pudesse enfrentar ou Juventude ou sei lá, cara, ou Juventude, ou até mesmo o Fluminense, não sei, eu não queria enfrentar o Atlético com esse receio de ser eliminado novamente, porque óbvio, a gente como torcedor, a gente tem que entender uma coisa, as últimas partidas do Goiás contra o Atlético, quem vem levando a melhor é justamente o rival. Então, quando a gente vai montar nesta tabela de possibilidades, tem sempre que levar em consideração isso. É um adversário que hoje, tecnicamente, o Goiás tem sim condições de vencer. Também se perdesse não seria nenhum absurdo, porque o time do Atlético é melhor. Mas vamos olhar para o lado negativo. Se a gente for eliminado para o Fluminense, placares normais, né, sem goleada, sem nada disso, para um Corinthians, para um Flamengo, para o São Paulo, não teria nenhuma pressão no quesito sair na rua e ser zoado, né? Com o Atlético Goianiense seria diferente. Então tem esse ponto. Óbvio, se o Goiás ganhar, poderia recuperar, dar o troco daquela temporada de 2022. Pode deixar a sua opinião, como que você brinca, né, com essas possibilidades. Eu acho que o Goiás ia enfrentar o São Paulo, mas se fosse assim para dar uma sugestão, né, eu preferiria enfrentar o CRB, o Juventude ou o Atlético. Vou colocar aí o Atlético, mas não sei se eu queria um clássico agora de novo não, até porque o Goiás não tá ganhando de ninguém quando o assunto é clássico, né? Nem da Aparecidense aqui pertinho o Goiás tá ganhando mais. E tem outra coisa também, né? Acabei esquecendo de comentar, que assim, olhando o aspecto esportivo, e esta próxima fase já vai definir, digamos, o chaveamento. Já pensou se cai aí um Goiás e CRB e quem avançar enfrentar um Juventude Atlético? Pô, seria da hora. Acho que o Goiás não seria o favorito, obviamente, dentro desses 4 elencos. Mas já pensou, né, se o Goiás dá uma sorte dessa, ou até mesmo enfrentar, sei lá, um Atlético Paranaense, um Corinthians nas quartas de finais e conseguir avançar? Seria muito interessante. A gente, novamente, em uma semifinal, por exemplo, de Copa do Brasil, algo gigantesco, que não acontece desde 2012. Aí eu tenho um pensamento, cara, eu sei que a Série B é importante e tudo mais,
Mas o Goiás ele pode fazer as duas coisas, tá? Uma coisa não quer dizer que vai excluir a outra. O Goiás tem que mudar esse pensamento, e não só o Goiás, os clubes goianienses de uma forma geral. O Atlético adotou esse discurso que só foi rebaixado em 2022 porque tinha Sul-Americana. Isso não é verdade, o time era muito ruim e dava para ter conquistado inclusive um título internacional. O Goiás não caiu em 2010 por conta da Sul-Americana, nada disso. Então assim, vamos parar com esse discurso. Se puder do Goiás ganhar a Copa do Brasil até chegar na semifinal, é sim algo muito importante. Óbvio que estar na Série A também, mas você só vai conseguir isso tendo consistência nas duas competições, nas ligas, na liga, né, melhor dizendo, a Série A, e também na disputa de Copas. Pode ser inclusive a última participação do Goiás, recentemente falando, na Copa do Brasil, porque a chance da gente não jogar no ano que vem é gigantesca. Não conseguimos classificar nem pelo Goianão, nem pela Copa Verde. Tem a Copa do Brasil e a Série B, né? O Goiás precisa ganhar um desses dois campeonatos. Então assim, em termos de pensamento, acho que o Goiás tem sim que ir para buscar o título, tá? O Goiás é um clube grande, precisa de uma estrela nesse peso, só que não há a obrigação, tá? Se o Goiás for eliminado agora, que seja para o CRB, para o Juventude, não importa. Já é uma participação ok para o clube do tamanho do Goiás, só que você estando lá, não vamos aceitar só esse discurso. Assim que o juiz apitar, a bola começar a rolar, a gente tem que pensar em conquistas maiores, sempre, tá? Sempre. Isso daqui começa pelo próprio torcedor. Sobre premiação, o Goiás já ganhou 4.900.000 só por entrar na terceira fase, ganhou do Cuiabá, né, eliminou o Cuiabá e ganhou mais 3.465.000, totalizando até aqui uma renda de 8.365.000 somente nesta Copa do Brasil. Se o Goiás classificar, também há a possibilidade de quem chegar aí nas quartas de finais colocar no caixa mais 4.515.000 reais. Então essa é uma grana muito importante, que está sendo utilizada tanto para a premiação, né, dos jogadores, quanto também para a contratação de outros reforços. O Goiás que está aí com as dívidas bem equilibradas, as finanças do Goiás estão bem redondinhas, né, vamos dizer assim. Então qualquer dinheiro que entrar agora, a tendência é que seja investido de fato dentro do elenco, seja por contratações ou premiações. Melhor campanha do Goiás, o vice-campeonato em 89, né, 89, se eu não estiver enganado, acho que é isso. E 1990, né, contra o Flamengo. E também as semifinais do Goiás chegou em 2003 e 2013, se eu não estiver enganado. Eu não consegui achar aquela tabelinha com todos os jogos, tá? Até onde o Goiás chegou. Jogadores que mais jogaram: o Arley, 60 jogos na Copa do Brasil, de 2000 a 2013, o Araújo com 37 e o Hernando com 34. Os artilheiros: o Araújo com 14 gols e o Túlio Maravilha com 10 bolas na rede. Pode deixar o seu pitaco, quem que você gostaria de enfrentar, e na quinta-feira a gente volta com a definição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e o link da Pix Brasil no primeiro comentário fixado.